Fala, nação tricolor. Que alegria, hein? O clima tá daquele jeito, porque o Bahia segue mostrando força, confiança e, principalmente, evolução dentro e fora de campo. Hoje o papo é completo, tem a repercussão da vitória, tem bastidor direto da Fonte Nova, tem atualização sobre o Kaique e ainda o que rolou na bancada do Sport TV, onde o projeto do Bahia foi simplesmente exaltado. É bom demais ver o nosso tricolor sendo reconhecido nacionalmente, e melhor ainda quando o reconhecimento vem acompanhado de desempenho e resultados. Primeiro, vamos olhar para a tabela, porque é impossível não sorrir com a fase que o Bahia vive em casa. O tricolor de aço segue com uma campanha impressionante na Fonte Nova. São 5 triunfos seguidos dentro de casa, o que mostra como o time tem transformado o estádio num verdadeiro caldeirão. O Bahia aparece ali firme, com 52 pontos, consolidando espaço no pelotão da frente e deixando a torcida empolgada com o que ainda vem pela frente. E olha que os resultados da rodada até ajudaram. O Ceará venceu o Fluminense, o Palmeiras ganhou do Juventude, e o Vasco acabou tropeçando pro São Paulo. Tudo isso mexe ali na parte intermediária e deixa o cenário ainda mais favorável pro nosso tricolor, que agora precisa dar aquele passo fora de casa para se firmar de vez entre os primeiros colocados. E falando em Fonte Nova, teve novidade importante por lá. Um flagra chamou a atenção de quem frequenta o estádio, antenas de tecnologia de quinta geração e iluminação de LED já sendo instaladas por toda a estrutura. O que isso significa? Que a nossa casa vai ficar ainda mais moderna, mais conectada e preparada para receber grandes jogos e eventos. A ideia é que até 2026 a Fonte Nova esteja totalmente atualizada, oferecendo uma experiência de estádio de primeiro mundo. Dá para imaginar, né? O torcedor conectado, iluminação de ponta e um gramado impecável. É um passo enorme na modernização do clube, mostrando que o projeto do Bahia vai muito além das 4 linhas. Mas nem tudo são boas notícias. O goleiro Kaique acabou sentindo o músculo adutor da coxa esquerda e, infelizmente, deve ficar um tempo fora dos gramados. A dor foi forte, o exame inicial indicou uma lesão de grau 2, e com isso, a tendência é que ele não volte mais nessa temporada. É uma pena, porque ele vinha num bom momento, mostrando segurança e regularidade. Agora o Bahia vai precisar contar com o elenco para suprir essa ausência e manter o ritmo forte na reta final. Durante a coletiva, o técnico Rogério Ceni comentou um ponto interessante sobre o grupo. Ele destacou que o time do Bahia é muito técnico, mas ainda precisa ganhar aquela malícia, aquela malandragem dentro de campo que muitas equipes mais experientes já têm. Ele falou que falta aquele jogador chato, o cara que incomoda o árbitro, que pressiona, que cobra. Segundo ele, isso faz parte do amadurecimento natural de um grupo que ainda está se formando. O Bahia vem ganhando identidade, mas precisa aprender a controlar os momentos do jogo e não apenas jogar bonito. Ceni deixou claro que quer ver mais liderança e mais voz dentro de campo, porque time que quer brigar por títulos precisa ter personalidade. E olha, faz sentido, porque essa transição de um time jovem e técnico para um elenco competitivo e cascudo é o que separa os bons dos campeões. No jogo contra o Bragantino, isso ficou nítido. O Bahia começou o primeiro tempo com dificuldade, levou pressão e acabou sofrendo gol. Mas o segundo tempo foi outro. Com as mudanças, o time cresceu de produção e foi avassalador. Eric entrou muito bem, Caule se movimentou com inteligência, Everton Ribeiro deu aquele toque de qualidade e William José foi decisivo mais uma vez. O goleiro Ronaldo, que vinha sendo bastante cobrado, calou os críticos com uma defesa espetacular, uma das mais bonitas do campeonato. Foi uma partida de superação, de entrega, daquelas que mostram que o grupo está fechado e acreditando no projeto. O Bahia mostrou força, atitude e uma reação que empolgou o torcedor do início ao fim. E tem mais, o zagueiro Arias, que fez uma partida muito segura, falou depois do jogo sobre o momento dele e o futuro no clube. A entrevista foi bem sincera, mostrando quanto ele tem carinho pelo Bahia, mas também a preocupação natural com o futuro da carreira. Ele reconheceu que a fase individual oscilou, que em alguns jogos as coisas não saíram como esperado, mas reforçou o respeito e o comprometimento que tem com o clube. Disse que se sente bem, que é grato à torcida e que vai seguir dando o máximo enquanto estiver vestindo a camisa tricolor.
Ele deixou no ar a possibilidade de pensar no que é melhor para a família e para a carreira, especialmente com um ano importante pela frente e a chance de estar na Copa do Mundo com a seleção colombiana. Dá para perceber que é um cara profissional, centrado, que não foge da responsabilidade. E se o ciclo dele realmente se encerrar, vai sair com a cabeça erguida e o respeito de todo mundo. Agora, falando do pós-jogo, o clima foi de muita repercussão. Na bancada do Sport TV, nomes importantes da televisão elogiaram o Bahia e destacaram o quanto o projeto do clube tem sido bem estruturado. A discussão girou em torno de um ponto crucial: o equilíbrio entre jogar em casa e fora. Todos concordaram que o Bahia tem sido um dos times mais fortes como mandante, o melhor, inclusive, em aproveitamento no campeonato, mas ainda precisa encontrar consistência fora de casa. O comentário foi de que, às vezes, o Bahia tenta jogar fora da mesma forma que atua na Fonte Nova e acaba se desorganizando. E é verdade. A diferença de postura é perceptível, e o próprio Rogério tem falado disso, buscando alternativas para mudar esse cenário. Mas o que chamou mais atenção foi o reconhecimento ao planejamento do clube. Os comentaristas destacaram que o Bahia está construindo algo sólido, passo a passo, sem se iludir com atalhos. Diferente de outros projetos que gastam muito de uma vez e depois precisam se reinventar, o Bahia quer crescer de forma sustentável, consolidando resultados a cada temporada. A comparação com o Botafogo até apareceu, justamente para mostrar como o tricolor está evitando os mesmos erros, gastar demais num único ano e depois ter que desmontar o elenco. O Bahia quer longevidade, quer estrutura, quer protagonismo real e duradouro. Outro ponto que foi levantado é como o Bahia se tornou um verdadeiro exemplo de gestão no Nordeste. Enquanto muitos clubes da região enfrentam dificuldades financeiras, o Tricolor de Aço é hoje uma espécie de oásis de organização. O Grupo City tem dado respaldo, mas sem transformar o clube numa dependência. A ideia é criar independência financeira e competitividade no longo prazo. Isso explica por que o Bahia ainda não dá saltos exagerados. O projeto é de crescimento contínuo, sem queimar etapas. A expectativa é que, no futuro próximo, o time volte a disputar títulos de expressão nacional e até continentais, com uma base sólida e bem estruturada. E o que dizer da atmosfera que envolve tudo isso? A torcida tem sido um show à parte. A Fonte Nova pulsando a cada jogo, os cânticos ecoando, a festa na arquibancada. É o combustível que move esse elenco. O Bahia vive um momento de reconstrução, mas com o apoio da nação tricolor, tudo ganha outra dimensão. Dá para sentir que algo grande está sendo construído, e não apenas em resultados imediatos, mas em legado. É uma nova era, onde o clube combina modernidade, planejamento e paixão. O torcedor olha para a tabela e não enxerga só números, enxerga um futuro que está sendo moldado com trabalho e seriedade. E se a primeira parte da rodada já tinha deixado o torcedor animado, o pós-jogo mostrou um Bahia cada vez mais maduro, consciente do que está construindo. A sensação é de que o time encontrou seu caminho dentro de casa e, agora, o desafio é levar essa força para fora da Fonte Nova. Rogério Ceni sabe disso melhor do que ninguém. Ele mesmo já comentou em entrevistas que quer ver o Bahia com mais confiança, principalmente longe da torcida, porque a equipe tem qualidade suficiente para competir com qualquer adversário. O que falta, segundo ele, é transformar o bom futebol em resultados concretos. E a verdade é que, quando o Bahia consegue encaixar o jogo, o time se impõe, cria chances e dá gosto de ver. O segundo tempo contra o Bragantino foi uma prova clara disso: intensidade, movimentação e personalidade. O time acreditou até o fim e arrancou um triunfo que dá moral para a sequência. Mas tem um detalhe que chama atenção e que o próprio Rogério vem tentando corrigir. Ele fala muito sobre essa tal malandragem de jogo, aquela vivência de quem entende os atalhos da partida. O Bahia ainda é um time que tenta jogar sempre limpo, na técnica, no toque de bola, e às vezes falta esse lado mais competitivo, de saber cadenciar, de parar o jogo quando precisa, de controlar o ritmo. É a parte mental, emocional, que transforma um bom elenco em uma equipe vencedora. Ceni, que viveu isso como jogador e agora como técnico, tenta passar essa mentalidade pro grupo. E dá para notar que o elenco está assimilando. Jogadores como Everton Ribeiro e Caule têm sido fundamentais nesse processo,
Porque são líderes silenciosos, que influenciam pela postura e pela leitura de jogo. E o nome de Ronaldo segue em alta. Que defesa, meu amigo! Aquele lance no primeiro tempo foi simplesmente absurdo. Reflexo, posicionamento e coragem. Uma defesa que valeu o resultado. Ele vinha sendo muito questionado, e essa atuação mostra o quanto ele evoluiu. Goleiro é posição ingrata, né? Quando falha, vira alvo. Quando brilha, vira herói. E Ronaldo brilhou. A defesa dele foi comparada pelos comentaristas a uma das mais importantes do campeonato, e com razão. Ele segurou o time quando o Bragantino pressionava e manteve o Bahia vivo para reagir. Isso mostra o quanto o grupo tem crescido em maturidade. Antes, talvez o Bahia desmoronasse depois de levar um gol. Agora, o time se reorganiza, mantém a calma e busca o resultado. É um sinal claro de evolução coletiva. O atacante William José também merece destaque. Voltou a marcar, e não foi só um gol. Foram 2. E ambos mostrando faro de artilheiro, posicionamento e confiança. Ele vinha sendo cobrado por gols, e respondeu do melhor jeito possível, com bola na rede. Depois da partida, ele conversou com a torcida e deixou claro quanto está feliz e motivado com o momento. Ele sente o carinho das arquibancadas e sabe da responsabilidade que é vestir essa camisa. Quando o centroavante reencontra o caminho dos gols, o time inteiro ganha junto, porque o Bahia é um time que cria, chega, mas precisa de alguém lá na frente para definir. E o William José mostrou que está pronto para ser esse cara. Agora, o ponto alto do debate nacional foi ver o Bahia sendo exaltado no Sport TV. Não é comum ver uma bancada inteira destacando o projeto de um clube nordestino com tanta seriedade e respeito. Denilson, Felipe Melo e companhia analisaram o Bahia como um time que está no caminho certo, e isso tem um peso enorme. Eles destacaram o equilíbrio do elenco, a ideia de jogo e, principalmente, a estrutura fora de campo. A visão de longo prazo é o que diferencia o Bahia hoje. Não é só um time que quer vencer no presente, é um clube que está construindo o futuro. O discurso de sustentabilidade e crescimento responsável foi citado como exemplo. E é exatamente isso que o torcedor quer ouvir, que o Bahia não está se iludindo com atalhos, mas sim pavimentando uma trajetória sólida. Um dos pontos que eles tocaram é algo que muita gente às vezes esquece, a realidade financeira e o contexto regional. O Bahia é o único clube nordestino hoje que conseguiu se estruturar de forma competitiva em nível nacional, e isso não é pouca coisa. Enquanto os clubes do Sudeste brigam entre gigantes, o Bahia precisa lutar praticamente sozinho, com um calendário mais difícil e uma base de arrecadação menor. Mesmo assim, o tricolor de aço tem feito frente a todos. Isso mostra o poder do projeto. O Grupo City entra como parceiro estratégico, mas o clube mantém sua identidade. Não é uma filial, é um Bahia com alma, história e propósito. Essa independência é o que torna o projeto tão admirado. Eles querem formar jogadores, fortalecer a marca e alcançar resultados duradouros. E a fala na bancada foi exatamente essa: o Bahia está crescendo com os pés no chão, mas com um olhar ambicioso. O mais simbólico de tudo é perceber como a mentalidade mudou. O torcedor não quer mais apenas escapar do rebaixamento ou fazer figuração. O torcedor quer disputar, quer ver o Bahia brigando por coisas grandes. E o clube está caminhando para isso. A postura em campo é de time que sabe o que quer. Quando joga na Fonte Nova, o ambiente é outro. A sintonia entre arquibancada e campo é impressionante. E não é só grito. É vibração, é energia, é aquela sensação de que ninguém tira pontos aqui fácil. Isso cria uma identidade poderosa. O Bahia virou um dos mandantes mais temidos do campeonato, e os números comprovam. Mesmo tendo perdido pro Cruzeiro em casa, o time ainda tem o melhor aproveitamento entre todos os clubes. Isso mostra consistência e confiança. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa e, mais uma vez, o Bahia se vê no centro de um turbilhão que pode mexer profundamente com a tabela do Brasileirão.
Nos bastidores, rumores de que o STJD teria decidido devolver ao tricolor baiano 6 pontos antes retirados estão incendiando grupos de torcedores e jornalistas especializados. A notícia, que começou como sussurros entre advogados esportivos e dirigentes, já ganha força em redes sociais e fóruns de debate. Se confirmada, a reviravolta promete alterar posições, disputas por G6, G4 e até a briga contra o rebaixamento. Entre cartolas e especialistas, o clima é de incredulidade. Alguns defendem que a medida era esperada, alegando que recursos do clube vinham sendo analisados há semanas e que a decisão do tapetão já vinha sendo discutida nos corredores do tribunal. Outros, no entanto, acreditam que o efeito prático dessa devolução de pontos pode ser avassalador. Times que vinham confiantes em sua posição podem ter de repensar estratégias, enquanto rivais diretos do Bahia observam ansiosos, quase como se estivessem torcendo para que o tapetão realmente aconteça, a fim de explorar qualquer brecha que surja na competição. O que chama atenção é a rapidez com que os rumores se espalharam. Jornalistas esportivos relatam contatos de fontes próximas ao clube que confirmam conversas acaloradas dentro da diretoria, em que se discute desde ajustes táticos até negociações com jogadores que poderiam ser decisivos na retomada de confiança do time após a turbulência dos últimos meses. A torcida, por sua vez, vive um misto de esperança e apreensão. A possibilidade de pontos devolvidos significa uma chance de ascensão na tabela, mas também reacende memórias de polêmicas passadas que marcaram a história recente do clube. Em meio a tudo isso, analistas especulam como a reviravolta pode afetar não só o Bahia, mas toda a dinâmica do campeonato. Um clube que acreditava estar confortável na zona intermediária pode ser surpreendido, e a disputa pelo título ou pela permanência na elite se mostra mais acirrada do que nunca. O que resta agora é acompanhar cada movimento do STJD e cada comentário dentro e fora de campo, enquanto o Brasileirão se transforma em um verdadeiro jogo de xadrez, com o Bahia como peça-chave nesse tabuleiro de emoções e polêmicas. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.